Eles devem ter levado. Oi, Alisson. Você tá bem, meu amigo? Qualquer coisa, você dá um. E aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui. Você tá me escutando? Oi, tô sim. Tô procurando aqui a trocar o fundo novamente. Tá bom. Trocar o fundo, você vai em Stop Vídeo, você clica naquele Vzinho. Eu já vou te colocando já como moderador, tá bom? Pronto. Pronto. Tá certo. Porque eu te coloco como moderador e como moderador você consegue colocar todos como, desculpa, te colocar como host e você consegue colocar todos como co-host. Sim. Tá. Deixa eu conferir. Alisson, sala 21. 9. Participantes. Alisson 1. Eu vou me tirar como host e vou fazer como você como um host. Certo. Yes. Agora você consegue fazer o Isaac e o Irã que estão aqui, colocá-los ele como co-host para que eles possam apresentar e compartilhar suas telas também. Certo. Tô fazendo isso. Já deu certo? Sim, sim, deu sim. Então tá bom. Alisson, como sempre, vou dar uma voltinha nas outras salas aqui, tá? Vai lá. Tchau, tchau. Boa tarde. Qualquer coisa, me chame no zap. Tá certo. Obrigado. Valeu. Pela ajuda. Ardirã, Isaac. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo sim, com vocês. Boa tarde. Tudo bem, tô tranquilo. Aguardando aqui. Certo. Às 15 horas a gente inicia. Alisson, deixa eu te fazer uma pergunta, tudo bom? Pode fazer a pergunta. Tudo Porque na sim. sessão de ontem a gente teve problema com a passagem das apresentações. A sua já está ok, né? Eu Você vou, que eu vai vou passar para apresentar. vocês as apresentações. Eu vou mostrar da minha tela. Uhum. O som está ok, porque ontem deu problema. Ah, ontem deu certo o som. Ontem eu também coloquei na tela os vídeos e deu certo. Na que eu estava ontem não deu certo, aí eu tive que apresentar em cima da hora, foi uma correria. Dessa vez vai Vocês- dar certo, né? Espera-se que Eu dê. posso testar aqui o seu vídeo É bom agora, testar enquanto não inicia, né? qualquer uma das apresentações para saber se vai dar certo mesmo, só para a gente Pronto. Eu vou não ficar espelhar na agora. correria. Certo, vou espelhar. Olá, eu sou Isaac de Freitas Brandão, professor do Instituto Federal do Ceará,
e juntamente com... Para vocês pegou algum som? Perfeito, Alisson. Obrigado, viu? É só para garantir. Ou nada? Certo. Irion Isaac, vamos aguardar mais 5 minutos para ver se a moderadora da sessão chega. Caso ela não chegue, a gente inicia. Pode ser?
esperar mais 5 minutinhos? Tudo bem, tranquilo. Ok. É, boa tarde novamente. Eu me chamo Alisson, sou líder dessa seção de finanças.
e a gente vai iniciar as apresentações. Eu só vou estar dizendo agora algumas regras, tá? Então, as apresentações são de até 8 minutos. Então, eu vou compartilhar aqui os vídeos que foram repassados por vocês. E a gente vai ter 8 minutos para debater a posteriori a apresentação desse vídeo. Tá? Então, vai seguir aquela sequência que já está lá na minha agenda. E a gente tem 8 minutos para mostrar esse vídeo e 8 minutos para debater. Eu vou estar cronometrando esse tempo do debate em si. Vou estar enviando também, agora, um link para que vocês consigam avaliar como foi a sessão durante esse percurso. Então, vou enviar para vocês agora, mas no final eu enviarei também. Tá? Então, o primeiro trabalho, ele é intitulado por Risco de Insolvência Corporativa de Empresas Brasileiras de Capital Aberto, uma análise preditiva setorial por meio de aprendizado de máquina. Os autores foram Alisson Silva dos Santos, Tiago Silva de Moraes, Renata Braga Berenguer de Vasconcelos e Claudiano de Souza. Vou só começar a espelhar aqui, só um momento. Está aparecendo aí para vocês? Sim, Sim. Perfeito. Olá, eu me chamo Alisson, sou doutorando em administração pela UFPB e, juntamente com os pesquisadores Tiago Moraes, Renata Vasconcelos e Claudiana Souza, escrevi esse trabalho denominado Risco de Insolvência Corporativa de Empresas Brasileiras de Capital Aberto, uma análise preditiva setorial por meio de aprendizado de máquina. Esse estudo incorpora uma crescente literatura que visualiza uma melhor capacidade preditiva para identificar dificuldades financeiras de organizações. Os modelos de previsão de insolvência, que é onde se trata esse estudo, a preocupação desse estudo, se estabelecem como instrumentos capazes de prever o fracasso empresarial, auxiliando os stakeholders nas tomadas de decisões. Esses modelos em si, preditivos, utilizam de variados diversos eixos, como dados macroeconômicos, demonstrações contábeis e de mercado de atuação. E a gestão financeira tem um papel importantíssimo dentro da verificação e identificação do risco de insolvência dessas empresas. Um estudo anterior identificou que a efetividade de modelos de aprendizado em máquina na identificação do risco de insolvência corporativa, no contexto do Brasil, evidenciou que o Randall Forrest é o melhor modelo preditivo. Porém, ao verificar apenas um setor, sendo ele financeiro, foi verificado que outros modelos apresentaram desempenhos superiores. E aí surge a problemática do nosso estudo. Se em um determinado setor, que é o financeiro, houve diferenciação dos resultados em relação à capacidade preditiva, será que vão surgir outros modelos com melhores capacidades preditivas, dependendo do setor de atuação das empresas? A partir disso, a gente buscou responder a seguinte questão-problema. Como se comportam os modelos de aprendizado de máquina na identificação do risco de insolvência no mercado acionário brasileiro, conforme os setores de atuação? E aí, dentro da nossa revisão de literatura, a gente abordou o que seria a insolvência corporativa. Então, a insolvência corporativa compreende o indicativo de que existem problemas para honrar os compromissos feitos com os credores de uma empresa, experimentando problemas ali de liquidez, insuficiência de recursos para executar ou continuar suas atividades, entre outros tipos de problemas. Então, a capacidade de prever risco de insolvência, que está atrelado a dificuldades financeiras, consegue fornecer alguns insights valiosos para a recuperação econômica de uma empresa que está enfrentando ameaças à sua continuidade operacional. Então, essa informação em relação ao risco de insolvência, qual o grau de insolvência das empresas, é importante tanto para as pessoas que estão dentro da empresa, quanto para os demais stakeholders. Tanto as pessoas que gerenciam as empresas, quanto para os demais stakeholders. Com base na nossa metodologia, a gente definiu alguns
critérios para conseguir chegar aos nossos resultados. Então, a gente utilizou uma variável dependente, Z-score, sugerido por Citério e King em 2023, esse ano corrente, e utilizamos algumas variáveis preditivas, como o tamanho da empresa, o valor do ROA, liquidez corrente, a alavancagem financeira e a razão do capital de giro pelo ativo total. Utilizamos de 7 modelos de aprendizado em máquina, 6 supervisionados, Knifebase, Randall Forest, Logit, KNN, Begin e Boosting, e um não supervisionado, que é o Camins. O não supervisionado nós utilizamos para separar as observações relacionadas ao Z-score entre observações de alto risco de insolvência e de baixo risco de insolvência. Os dados foram divididos em conjuntos de treinamento, 75%, considerando esse percentual, e o restante foi para a etapa de teste, diante do aprendizado de máquina. Os dados foram obtidos na Reuters, compreendendo o período de 2010 a 2022, e foram divididos pelos setores de atuação. Existiram alguns critérios de exclusão para a gente realizar o nosso estudo, considerando a amostra. Então, foram excluídas as observações que não apresentaram todos os dados necessários à execução dos algoritmos, e também considerando o setor de atuação não apresentar a quantidade mínima de 300 observações para a realização dos testes. Como análise dos resultados, a gente traz nessa tabela 2 aqui, que envolve a matriz de confusão, os resultados referentes à sensibilidade e especificidade. Sensibilidade está relacionada aos exemplos positivos de alto risco de insolvência, o quanto que o modelo encontrou realmente esses exemplos positivos de alto risco de insolvência. Então, diante dos resultados, o KNN apresentou o melhor resultado para os setores de bens imóveis e aluguel, serviços de utilidade pública e manufatura. Já o Knifebase apresentou o melhor resultado para os setores de informação e construção. Conjuntamente, o KNN e o Knifebase apresentaram o melhor resultado para o setor de comércio de varejo. A gente também traz resultados de especificidade, que está relacionado a encontrar corretamente os exemplos negativos de alto risco de insolvência. Então, o Boost apresentou o melhor resultado para o setor de informação. Já os demais setores, para os demais setores, o Logit apresentou os melhores resultados. Considerando agora a acurácia, a partir da tabela 3, percebe-se que o modelo KNN apresentou o melhor resultado para o setor de bens imóveis e aluguel, e o modelo Randall Forest apresentou melhores resultados para os setores de serviços de utilidade pública, manufatura e informação, considerando os valores de acurácia e os valores de erro. O modelo Begin apresentou o melhor resultado para os setores de comércio e varejo e construção, e os modelos Logit e Boosting apresentaram melhores resultados conjuntamente para o setor de transporte e armazenagem. Em relação aos valores de AUC, o modelo KNN apresentou o melhor resultado para os setores de bens imóveis e aluguel e leasing e de serviços de utilidade pública. Já o Begin apresentou o melhor resultado para o setor de manufatura. O Randall Forest apresentou o melhor resultado para os setores de comércio, de varejo, de informação e de construção. E o Knifebase apresentou o melhor resultado para o setor de transporte e armazenagem. Conforme estudos anteriores, percebe-se que há um destaque em relação ao Randall Forest, que saiu bem em 3 setores, que foi comércio e varejo, de informação e de construção. Então, nesses 3 setores, o Randall Forest se saiu bem, corroborando alguns estudos anteriores que já encontram resultados bons para o Randall Forest. Então, como considerações finais, o modelo KNN apresentou melhores resultados para os setores de bens imóveis e aluguel e leasing, conforme já foi falado. O setor de informação demonstraram resultados compatíveis para o modelo Randall Forest. Esse setor de informação demonstrou resultados compatíveis a partir de suas métricas. O KNN e o Randall Forest, nesse sentido, representam fortes candidatos para a utilização das empresas destes setores, onde a gente evidenciou resultados positivos. A eficácia dos modelos é considerada de suma importância para as empresas, investidores e outros stakeholders, considerando o seu interesse de mensurar o nível de dificuldade financeira das empresas. Então, é bom ter um modelo preditivo interessante para eu verificar o nível de insolvência dessas empresas. O estudo em si, esse estudo tem algumas limitações, como exclusão dos demais setores da pesquisa, que não atendeu os critérios, os setores da pesquisa que não atenderam os critérios considerados na metodologia. E também a gente perpassa por muitos dados quantitativos e ignora os dados qualitativos, que vêm de relatórios, vêm de redes sociais como Twitter, entre outros meios. Essas são algumas referências e o nosso muito obrigado.
Então, esse foi o meu trabalho apresentado junto com alguns colegas do Instituto Federal da Paraíba. E dessa forma, eu pergunto para vocês se vocês têm algum comentário, contribuição, questionamento. Oi, Alan. Como não tem debatedor, pelo que eu entendi, né? O o moderador não veio, foi isso? O moderador não veio, isso. Eu vou acabar fazendo alguns comentários dos trabalhos de vocês. Eu li o Certo. trabalho de vocês, mas o meu não tem como eu estar comentando, A né? câmera está um pouco ruim, minha câmera, então vou acabar ficando sem câmera, certo? Infelizmente. Ah, Vou aproveitar esse tempo, já que não tem ninguém, né? Infelizmente acontece em entrevistas. Dar parabéns pelo seu trabalho, eu achei interessante. Eu só queria entender, porque como eu não li, e eu também não é da minha área, eu queria entender, vocês fizeram simulações isso em computador, utilizando vários modelos preditivos, foi isso? isso. A gente utilizou aprendizado de máquina, que habitualmente no inglês, né? Machine Learning, Uhum. e a gente utilizou de 6 modelos. A ideia surgiu a partir de um questionamento meu em relação a meu trabalho de dissertação. Meu trabalho de dissertação envolveu aprendizado de máquina também. E aí, conforme eu falei durante a apresentação, existiu um questionamento em relação a... Eu estou analisando todos os tipos de empresas. O Randall Forest, que o modelo em si, apresentou melhores resultados para prever insolvência quando eu estou analisando todas as empresas. Mas quando eu pego um setor específico, que nesse caso foi o financeiro, a gente vê um outro modelo se destacando. Aí, por conta disso, surgiu o interesse de analisar separadamente cada setor para verificar se existiam diferenças ou não. E aí a gente consegue perceber, a partir do resultado da pesquisa, que existem alguns modelos, como o KNN, para alguns setores, que possuem melhor resultado do que o Random Forest, apesar do Random Forest se destacar também em questão de maioria. Então, a maioria dos setores conseguem ter melhores predições a partir do Random Forest em relação ao risco de solvência. Aí, só voltando para o seu questionamento, eu utilizei o software para estar Uhum. trabalhando com isso. A gente utilizou alguns algoritmos desses modelos que são disseminados na literatura. Alguns modelos, existem outros, uma variedade enorme de modelos de aprendizado de máquina, mas pegamos aqueles que são mais disseminados, discutidos na literatura. E aí a gente, com os dados que a gente conseguiu capturar, a gente fez esses testes com os modelos de aprendizado de máquina para verificar as diferenças por setores. Então, a gente utilizou o apoio do software para poder mensurar esses modelos, né? A gente utilizou desses algoritmos para verificar a acurácia das previsões, se os modelos estavam conseguindo prever bem empresas com alto risco de insolvência e empresas com baixo risco de insolvência. É, Respondi a sua é, pergunta? sim. Hum, eu só queria entender mais algumas coisas, assim, para ver se eu te ajudo em alguma coisa, certo? Com relação às contribuições do trabalho. Sim. Porque, assim, eu, Não, eu acho que o experimento é muito legal, certo? sim. Aí, sempre a gente busca, tanto na introdução e principalmente ali nas considerações finais, trazer. E esse trabalho, o que que ele vai nos contribuir para a academia e para a parte prática mesmo, no caso das finanças? Na verdade, eu pensei, logicamente, a gente sempre Uhum. pensa na contribuição da literatura também, né? Só que esse trabalho eu pensei mais no contexto prático, de mercado. Existem muitas pessoas que trabalham na perspectiva de ter uma melhor acurácia em previsões utilizando o aprendizado de máquina. Inclusive, quando eu estava antes
antes de entrar no doutorado, eu passei um pouquinho de tempo no mercado. E aí eu trabalhei num setor de dados. Só que minha parte era mais BI, Business Intelligence, e tinha um pessoal trabalhando com ciência de dados, que envolve previsão, machine learning e tudo mais. E aí a maior parte do tempo desses profissionais que eles passam não é nem programando, é mais pensando em como melhorar a previsão de alguns elementos. Na empresa que eu trabalhei, eles trabalham pensando na previsão da demanda dos produtos. Então, eles tentavam melhorar a acurácia da previsão. Por exemplo, hoje eu tenho uma acurácia de 90%, mas eu quero melhorar para 92%. Logicamente que a gente quer melhorar o mais próximo de 100%, mas se eu pular de 90% para 92%, já está de bom tamanho. E aí eles ficam testando modelos. Então, qual modelo vai me trazer mais exatidão? Então, quando eu parto de uma problemática similar, parecida a essa problemática que eu ilustrei, considerando o exemplo do mercado, eu tento trazer para quem estuda e para quem trabalha com risco de insolvência, mensurando risco de insolvência de empresas, modelos que possam estar efetivamente ajudando eles. Quais são os melhores modelos para vocês estarem usando diante das previsões de vocês? Então, eu entendo que essas definições ajudam a literatura em relação aos questionamentos de como prever da melhor forma possível o aprendizado de máquina, mas eu acredito que 90% ali seja mais contribuições para o contexto prático, de mercado, que vão ajudar os praticantes a definir os melhores modelos. Pode ser que possivelmente, futuramente, surja outros estudos que vão evidenciar outros modelos que eu não testei e tudo mais, mas foi mais pensando no contexto de mercado mesmo. E essa pesquisa foi feita. Aí, Elas, eu não sei se você chegou a esse nível de abstração que eu tô chegando, mas Sim. você buscou discutir é, quais seriam as causas de que um determinado modelo é mais acurado em um setor para um setor e para outro não? Existe Hum, alguma diferença setorial que possa explicar a acurácia dos modelos, principalmente a acurácia, que eu acho que é o principal indicador de um modelo de previsão de falência, né, de insolvência. Não, eu não cheguei a destrinchar os modelos de aprendizado de máquina e as características dos setores nesse sentido. Seria até uma boa, eu acho que até para fortalecer, né, o Uhum. estudo, seria uma boa chegar nesse nível de abstração, mas eu realmente não cheguei a fazer isso. Simplesmente testei, enfim, quais seriam os melhores modelos e acabei relatando isso no meu artigo, mas seria uma boa para fortalecer aí. É assim, se você pudesse fazer uma lista com as características dos modelos e depois olhar as características dos setores em que cada modelo foi mais acurado e fazer essa comparação, talvez seria um up para o seu trabalho, para que você possa dar uma contribuição até melhor. Olha, Sim. esse modelo ele foi mais acurado nesses setores. Provavelmente, você não pode dizer que é por isso, mas porque esses setores têm essas características. E aí você, né? Aí tem muito pano para manga, viu? Mas meus parabéns. Muito obrigado, viu, Isaac? Obrigado mesmo. Obrigado, Iane. Já passou dos 8 minutos aqui, eu estava verificando, e agora eu vou para o segundo artigo, que inclusive é o do Isaac, né, Isaac? Só ler aqui o título do seu artigo, que é o controle acionário, governança corporativa e financiamento por dívida das empresas brasileiras. Inclusive, foi um trabalho indicado a prêmio de melhor trabalho da área, né? Então, parabéns inicialmente já, a partir desde já, né? Eu vou estar espelhando agora o seu trabalho. Só um segundo. Eu vim aqui para o segundo. O professor Vicente
Vicente Lima Crisóstomo, professor da Universidade Federal do Ceará, autor do trabalho Controle Acionário, Governança Corporativa e Financiamento por Dívida das Empresas Brasileiras. No mercado de capitais brasileiro, a principal fonte de financiamento é a dívida. Com relação à estrutura de propriedade das empresas, observa-se 3 tipos de controle acionário: majoritário, quando um único acionista detém o controle; compartilhado, quando 2 ou mais acionistas compartilham o controle por meio de acordo; e disperso, quando não existe nenhum acionista que detenha o controle. Com relação à governança corporativa, observa-se que o ambiente institucional garante fraca proteção aos investidores, o que ressalta a importância do sistema interno de governança corporativa das empresas. Para explicar as decisões de financiamento no mercado de capitais brasileiros, uma das teorias que pode nos ajudar é a teoria da agência. Essa teoria trata das relações entre gestores e os proprietários dos recursos empresariais. 3 pontos importam com relação ao financiamento por dívida das empresas brasileiras. Primeiro, os custos de agência, que podem afetar a percepção dos financiadores externos e assim alterar a disponibilidade de recursos às empresas. Segundo, a presença de acionistas controladores, que pode contribuir para a preferência por financiamento por dívida. E terceiro, o fortalecimento do sistema interno de governança corporativa das empresas, que pode reduzir conflitos de agência e assim facilitar o acesso ao mercado de crédito. Neste contexto, a pesquisa busca responder o seguinte problema: qual a relação do tipo de controle acionário e da qualidade da governança corporativa com o nível de financiamento por dívida das empresas brasileiras? O objetivo, então, é analisar o financiamento externo das empresas brasileiras sob a perspectiva da teoria da agência, investigando o efeito do controle acionário e da governança corporativa sobre o acesso a financiamento por dívida. Com base na literatura da teoria da agência, foram definidas 3 hipóteses de pesquisa. A primeira é de que o tipo de controle acionário afeta o financiamento por dívida, de acordo com o tipo de conflito de agência predominante na empresa. A segunda é de que a qualidade da governança corporativa também irá afetar positivamente o financiamento por dívida, devido à redução dos conflitos de agência. E a terceira é de que esta relação entre governança corporativa e financiamento por dívida é moderada pelo tipo de controle acionário da empresa, de acordo com o tipo e a magnitude dos conflitos de agência predominantes em cada tipo de controle acionário. A amostra da pesquisa é composta por 1.433 observações anuais de 168 empresas não financeiras listadas na B3 no período de 2011 a 2019. O controle acionário ele foi categorizado por variáveis binárias, indicativas do controle majoritário, compartilhado e disperso. A governança corporativa, por sua vez, foi mensurada a partir de um índice de adoção de 42 práticas recomendadas nos códigos brasileiros de governança corporativa. O financiamento por dívida ele foi mensurado a partir do montante de entradas de caixa e equivalente de caixa decorrente de financiamento por captação de dívidas, constante na demonstração dos fluxos de caixa da empresa. Além disso, nós tivemos como variáveis de controle o Q de Tobin, valor de mercado, o retorno sobre ativos, rentabilidade, o tamanho da empresa em ativos e também o financiamento por emissão de ações. Para analisar a relação entre controle acionário, governança corporativa e financiamento por dívida, inicialmente foi feita uma análise descritiva das variáveis e testes de diferença de média. Em sequência, foi feita a análise de regressão, com mínimos quadrados ordinários e erros padrão robustos com efeitos fixos de setor e de ano, em que a variável dependente é o financiamento por dívida da empresa e a variável independente, o tipo de controle acionário e o nível de governança corporativa. No segundo momento, para verificar se a interação entre essas 2 variáveis também afeta o financiamento por dívida,
foi feita uma segunda estimação, incluindo na equação inicial a variável interativa de controle acionário e governança corporativa. A estatística descritiva e os testes de diferença de média indicam que a principal fonte de financiamento das empresas brasileiras é a dívida, conforme já era esperado, e que as empresas com controle majoritário e compartilhado são as empresas que mais recorrem a esse tipo de financiamento. Os resultados da análise de regressão indicam uma relação positiva da governança corporativa com o financiamento por dívida em todas as estimações e que as empresas com controle majoritário realmente têm uma relação positiva com o financiamento por dívida, enquanto as empresas com controle disperso apresentam uma relação negativa. Já quando se faz a análise da interação entre controle acionário e governança corporativa, os resultados indicam que nas empresas com controle compartilhado, a relação entre governança corporativa e financiamento por dívida é mais forte, enquanto nas empresas com controle disperso, esta relação tende a ser mais fraca. Os resultados da pesquisa corroboram as três hipóteses levantadas, de que o tipo de controle acionário, a qualidade da governança corporativa e a interação entre esses dois construtos estão relacionados com o montante de dívida captado pelas empresas brasileiras. No campo teórico, esses resultados corroboram a relevância da teoria da agência como uma teoria capaz de ajudar na compreensão das decisões de financiamento empresarial. Metodologicamente, o trabalho contribui com a utilização de medidas mais acuradas para mensurar a governança corporativa e a captação por dívida, e também a utilização de uma abordagem da estrutura de propriedade a partir do tipo de controle acionário. Na prática, a pesquisa ressalta a importância de se fortalecer o sistema interno de governança das empresas brasileiras como forma de melhorar o acesso ao mercado de crédito, considerando, para tanto, a sua estrutura de propriedade, em especial o tipo de controle acionário da empresa. Aqui nós apresentamos as principais referências da pesquisa. Agradecemos pela atenção de todos. Parabéns, Isaac, pela apresentação e pelo trabalho. Esse momento é um momento que encontra-se aberto para tirar possíveis dúvidas, gerar contribuições, fazer algum comentário. Então, fiquem à vontade. Oi, me ouvindo? Oi, tá conseguindo me ouvir bem? Sim, já. Ah, Sim. tá. Isso. Gercione. Bom, eu queria primeiro aí, né, parabenizar o Isaac pelo trabalho. Acho que é um trabalho interessante, tá? Mas, assim, né, até na apresentação e ao longo do trabalho, eu senti um pouco de falta, né, de você vender essa importância do, opa, eu estou falando de empresas com diferentes tipos de controle acionário, seja majoritário, disperso, compartilhado, e o que isso significa, né, na prática? Se você for pensar em termos de um mercado, em termos de uma empresa. Opa, se eu sou um empresário, eu sou aqui dono de uma empresa, estou pensando em mudar a forma de controle acionário da minha empresa, como é que isso pode ser vendido, como é que isso pode ser pensado estrategicamente dentro da minha empresa, tá? Eu acho que eu senti falta ao longo ali do seu trabalho e da própria apresentação, né, de passar essa ideia do quão importante é entender esta característica da empresa e como que eu vendo isso em termos de um possível financiamento externo, né? Senti um pouco de falta de destacar um pouco mais disso daí. Eu dei uma lida no seu trabalho também, Isaac, e aí só fica algumas sugestões, né, de alguns cuidados em termos de termos que você utiliza ao longo do seu trabalho. Então,
quando a gente olha as suas hipóteses, você coloca, né, há uma relação positiva, mas na verdade você está querendo trabalhar mais com uma ideia de causa e efeito, né? Olha, se a empresa tem este tipo de comportamento, esse tipo de controle, ela vai ter este impacto no financiamento, na capacidade de financiamento externo. E aí você trabalha muito só com a ideia de relação. Relação é muito vago em termos estatísticos, né? Porque você não explica a direção dessa relação, a quem está causando quem está levando ao quê. Então, por exemplo, são empresas que têm dificuldade de financiamento externo, que têm um controle acionário X, Y, Z, ou é o contrário, né? Só a ideia de relação ela não te permite fazer esse tipo de análise, ter esse tipo de visão. E aí, na sua apresentação, eu fiquei com uma dúvida quando você falou da questão do modelo, né, que você utilizou. Você fala que utilizou painel com efeitos fixos de controle, efeitos fixos de setor e ano. E aí a minha dúvida é no seguinte direção. Quando você fala isso, você incluiu no modelo variáveis dummies para controlar ano e setor, então eu tenho várias variáveis dummies no meu modelo, ou eu utilizei o controle de efeitos fixos do próprio, digamos, da própria programação do Stata ou de qualquer outro programa que você tenha utilizado. Eu fiquei um pouco nessa dúvida. Tá? Por que eu estou falando que eu fiquei um pouco nessa dúvida? Porque são formas diferentes de você controlar. Estatisticamente, quando você fala, né? Utilizei um modelo com um painel com efeitos fixos. Eu normalmente estou controlando efeitos fixos pela média, enfim. Quando você fala, utilizei um painel com efeitos fixos e usando controle de setor e ano, são coisas diferentes. Então, você está controlando coisas diferentes. E aí eu fiquei na dúvida, olhando a apresentação e olhando o trabalho, sobre realmente eu estou utilizando o quê? Efeitos fixos, o within, ou estou controlando a heterogeneidade não observada, inserindo variáveis de controle de ano e variáveis de controle de setor. Sabe me dizer qual que você utilizou? Qual foi Gersino, boa tarde, eu agradeço as suas contribuições. Com relação aos efeitos fixos de setor e ano, estatisticamente, os outputs, você colocando variáveis dummy para cada empresa ou fazendo efeitos fixos, os outputs serão iguais, certo? Em termos estatísticos. Então, Uhum. não teria diferença, certo? Nesse caso específico, eu não coloquei efeito fixo de firma, uma vez que as variáveis de interesse, que são governança corporativa e principalmente o tipo de controle acionário, são variáveis que têm baixa variação temporal. A maior parte das empresas, durante o período de análise, não mudou, por exemplo, o tipo de controle acionário. Então, se eu fosse colocar um efeito fixo de firma, essas variáveis elas teriam praticamente zero de coeficiente, exatamente porque elas são efeitos fixos de firma. Então, para fazer um controle de efeitos fixos a nível de firma, eu perderia a significância estatística da maior parte das variáveis de interesse. E aí, conforme as recomendações, o que seria melhor seria um POLID com alguns outros controles que não de firma. E aí, nesse Isso. caso, eu coloquei o controle de setor, mandando para cada setor, e controle de ano, mandando para cada ano. Isso, não, Eu, você, no início, achei que minha dúvida tinha ficado um pouco confusa, mas essa última parte que você comentou é exatamente a parte onde eu queria chegar. Porque, assim, quando a gente fala, né, eu estou trabalhando com um painel com efeitos fixos, existem vários métodos diferentes para você controlar essa ideia do efeito fixo. Um deles é um painel com dummies para controlar o efeitos fixos, porque, pelo que você entendeu, foi o que eu entendi, né? Estou colocando variáveis dummies para ano, variáveis dummies para setor. Isso é uma forma. Se você estiver utilizando o Stata, por exemplo, o default do Stata é fazer o efeito fixo pela média. Ele tira a média dos valores e controla. É uma outra abordagem. Meio que você vai chegar nos mesmos resultados, né,
controlar o efeito, mas aí são coisas um pouco diferentes. Então, assim, em termos de, eu quero pegar meu trabalho, quero publicar ele numa revista, por exemplo, eu acho importante, né, você deixar isso mais claro no seu trabalho, na parte metodológica, na parte da apresentação do modelo, indicando, é um pullet que foi controlado com variáveis foram controlados efeitos fixos para ano e para setor, tá? Só para deixar para a pessoa entender como que você está chegando, porque se eu pegar seus dados e quiser replicar eles, eu vou saber exatamente o que você fez, tá? E aí, só para eu poder finalizar, em relação a sua hipótese, tem uma outra hipótese que você coloca, que eu até ia falar sobre isso, né? Em termos da escrita também dela, que você vai entender. Na sua hipótese 3C, você fala assim, ó, controle disperso modera negativamente a relação e tarará. Em termos da econometria básica que a gente está utilizando aqui, sem ir para PLS e outras coisas, a gente normalmente fala, né, que quando eu faço essa interação, a ideia seria, né, de que esse tipo de a governança amplia o efeito dessa característica da empresa. Então, uma empresa com alto índice de governança, sendo ela de controle majoritário, o efeito é ainda maior, né? Como se você colocar mais no sentido de eu estou pegando duas coisas que se intensificam, ou duas coisas que juntas geram um efeito negativo, tá? Só mudar um pouco essa ideia da nomenclatura, porque senão passa a ideia que você está utilizando um método, PLS, e você está utilizando outro tipo de método, tá? Mas fora isso, eu acho que assim, são detalhes, né, que a gente visando aí uma possível publicação depois, acho que esse é o foco, que você pode utilizar para melhorar mais a apresentação, né, melhorar esses detalhes para deixar o mais robusto ainda e mostrar que você realmente, deixar claro para quem lê, né, que você realmente sabe o que você está fazendo. Mas acho que é isso daí. No mais, parabéns aí pelo trabalho. Pronto. Por conta do Obrigado. tempo, por conta do tempo, eu vou pedir para o Irã deixar a pergunta para o final. Pode ser, Irã? Porque aí a gente tem alguns minutos para debater ainda todos eles, todos os trabalhos. Aí você aproveita esse tempo e pergunta. Viu, Irã? Eu vou passar, Tudo bem. inclusive, vou passar o seu trabalho agora. É, o título do trabalho do Irã é o Conselho de Administração e a Lei 13.303 de 2006, uma análise em face da teoria da agência e da teoria da dependência de recursos. Vou só compartilhar aqui, um segundo. Olá, tudo bem? Meu nome é Irã Inácio Ribeiro e vou apresentar o meu trabalho que foi aprovado nessa edição do SEMIAT. Eu sou doutorando em administração na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Título do meu trabalho: Conselho de Administração e a Lei 13.303 de 2016. Uma análise em face da teoria da agência e da teoria da dependência de recursos. Então, uma contextualização. A gente vê a questão da teoria da agência, só que agora a teoria da agência no setor público. De um lado, uma classe política pode ser considerada como um custo de agência. E do outro lado, dentro da teoria da dependência de recursos, uma expertise empresarial capaz de promover resultados eficientes. A gente vê um novo agente nessa relação, que é a Lei de Responsabilidades Estatais. Afinal de contas, a classe política é um custo de agência ou uma expertise? Então aqui a gente vai ver um papel excludente. De um lado, a teoria da agência, de outro lado, a teoria da dependência de recursos. A lei está nesse meio. E a gente vai tentar ver como uma nova oportunidade de pesquisa para onde vai essa relação, custo de agência ou expertise. O objetivo da pesquisa: analisar o Conselho de Administração e a Lei 13.303 na perspectiva dessas teorias. E também uma análise adicional com relação ao Conselho de Administração das empresas privadas.
porque a lei se aplica às empresas controladas pelo poder público. Justificativa. A análise de perfil do Conselho ainda não foi realizada após a edição da Lei 13.303. Então, uma oportunidade de pesquisa. Relevância, contribuição. A definição de uma nova proxy, porque os trabalhos ainda carregam a questão da doação das campanhas eleitorais. Isso foi vedado pela reforma eleitoral em 2015. Então, o ineditismo. O ineditismo do trabalho está nesse ponto. Uma nova proxy, uma nova forma de pensar uma empresa conectada politicamente. Então, a gente vê que a partir dessa nova proxy, oportunidades de pesquisa para analisar em qual das duas vertentes a lei está direcionada. A questão da teoria da agência. A gente vê essa relação principal, agente principal, também no poder público. A sociedade é o principal e o agente político, o agente. As relações legais e o conselho de administração. Então, a gente já tem no Brasil uma lei que fala sobre a sociedade por ações. É a Lei 6404/76. Mesmo assim, o poder público editou uma lei, a 13.303, pensando nas pessoas que podem ocupar o cargo de conselheiro dentro das empresas controladas pelo poder público. Então, algumas exigências para que a pessoa possa ser indicada ao cargo de conselheiro. Experiência profissional mínima expressa em anos, formação acadêmica compatível, não ser ministro de Estado, secretário, não ser dirigente estatutário de partido político, não exercer cargo em organização sindical e não ser parlamentar, ainda que licenciado. Então temos aqui uma lista de critérios objetivos. Essas pessoas também são proibidas de participar da diretoria. Só que alguns diretores também são conselheiros. Então o que acontece? A gente tem a dualidade da função. Se a gente parar para pensar em considerar uma empresa politicamente conectada, por meio dessas duas funções, a gente pode ter modelos enviesados. Por quê? Porque a gente vai ter dualidade de função, e nesse contexto a gente pode encontrar uma proxy, como variável independente ou até mesmo variável de controle, resultando em algo impreciso, incorreto. Então, um agente político das empresas. As pesquisas que envolvem as empresas e a classe política trabalham no lobby das indicações, principalmente nas empresas que são reguladas. Acredita-se que essa relação entre empresa e conselheiro de origem política é um lobby que facilita a comunicação com a agência reguladora. Por isso, se vê conselheiro de origem política. O primeiro estudo com relação a essa questão foi realizado por Fay, em 1972. O estudo encontrou como benefício das conexões a redução da incerteza e a antecipação de futuras políticas públicas. Foram encontrados níveis de significância quando a empresa mantinha em seu conselho pessoas de origem política. Entretanto, outros estudos realizados sobre a temática encontraram resultados inconclusivos, ou seja, foi bom e foi ruim essa conexão política. No setor público, a teoria da agência é a teoria da dependência de recursos. Então, a Lei 13.303 de 2016, ao estabelecer uma série de vedações para o exercício do cargo, partiu de uma premissa de que a lei pode ter extrapolado a questão de regulamentar algo que é inerente à gestão. Então, a gente pode partir de 3 ideias. A primeira ideia, de que toda indicação política necessariamente é uma pessoa sem a competência para o cargo. A segunda, uma possível pressão para que as empresas privadas recebam no seu conselho agora esses impedidos pela lei. E a terceira é a falta de pessoas com as competências necessárias para o exercício da função no conselheiro, uma vez que existem critérios objetivos. Essas premissas podem fundamentar novas pesquisas. Então, essa é a contribuição do trabalho. A intervenção, do Estado na atividade econômica, ela tem que pensar se ela é uma intervenção indevida, extrapolou o seu objetivo, ou se ela está realmente resolvendo um problema de gestão. Então, estudos futuros podem verificar em qual dessas duas vertentes está a lei. Intervenção indevida ou mesmo algo necessário para corrigir problemas de gestão. Diante disso, a primeira presunção refere-se ao fato de que a lei seria capaz ou não de alterar o conselho de administração, principalmente das empresas privadas. Porque ela não alcança as empresas privadas, mas pode vir a alterar.
Embora restrita ao setor público, ainda não foram encontrados estudos citando como seria essa lei em relação ao Conselho de Administração das empresas privadas. Por outro lado, estudos empíricos apresentam coerência ao reconhecer o papel do Estado da economia. É incerto, é inconclusivo como é o resultado dessa questão, político e empresa. Outro ponto de análise é a intervenção das consequências da edição da lei. Afinal de contas, alterou o resultado econômico e social num período anterior e posterior da lei? Ainda não existem estudos sobre isso. Caberia aos pesquisadores a definição de novas proxies a serem inseridas, como, por exemplo, governança corporativa, setores específicos da Bolsa, ou até mesmo a Bolsa como um todo. Então, a última consideração final do trabalho é que atualmente existe uma ação direta de constitucionalidade sobre esse item da lei. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, ainda quando na atividade, porque agora está aposentado, ele declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 2º, né, do inciso 1 do parágrafo 2º da Lei 13.303 de 2016. Ou seja, o que a gente tem agora? As nomeações estão autorizadas. Então, eu posso ter agente de origem política no Conselho de Administração das empresas controladas pelo poder público. Ainda não terminou a ação, ainda está em debate. O ministro André Mendonça pediu vista do processo e esse resultado ainda está inconclusivo. Então, a gente vê aqui o resultado prático, as nomeações estão autorizadas. Aqui algumas referências do trabalho. Os meus contatos, caso alguém queira entrar em contato e participar, contribuir para o trabalho, todas as anotações serão muito bem-vindas. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação do trabalho, Irã. Só um segundo aqui. O outro vídeo, um vídeo seguinte do YouTube começou a falar aqui, fui fechar. Parabéns, Irã, pela apresentação do trabalho, pelo seu trabalho. Esse momento, agora, a gente abre 8 minutos para comentar sobre o seu trabalho. Então, quem desejar fazer um comentário sobre ele, esse é o momento de agora. Irã, eu queria parabenizar pelo trabalho, certo? Eu gostei muito, eu li o seu trabalho, certo? Eu gostei mais da apresentação do que o trabalho, certo? Eu amei esse tema porque eu acho que ele é um tema que no Brasil ele está muito em evidência. Infelizmente, a gente tem essas questões que fogem, né, do nosso controle. O ministro pediu vista e a discussão está parada aí desde março, como você comentou, certo? Mas eu acho essa discussão muito pertinente, principalmente porque você trouxe essas duas versões, né? De um lado, você tem a teoria da agência que diz que se você tem um controlador que indica o conselheiro, é ruim. E aí nós temos uma relação de agência que pode prejudicar o desempenho da empresa. Do outro lado, você tem a dependência de recursos, acho que é essa teoria, que diz que seria positivo. Então, eu gostei muito do seu trabalho, só queria lhe dar parabéns mesmo. Eu amei o texto e principalmente a apresentação. Muito obrigado, professor Isaac, né? Estou a saudar aqui, cumprimentá-lo do centro da UFC, né? Talvez não se lembre aí, mas somos meio que contemporâneos ali na UFC. Eu no mestrado e o senhor no doutorado. Muito obrigado. Irã, parabéns novamente pelo seu trabalho. Gostei muito, eu li o seu trabalho, gostei muito da leitura dele. Achei um tema muito pertinente, tá? E, enfim, muito gostoso de ler. E foi o primeiro trabalho que eu leio com a identidade de ensaio teórico. E aí eu fiquei meio com dúvida como é que eu vou conseguir contribuir com esse trabalho, já que eu não costumo trabalhar, enfim, escrever ensaios teóricos, ler ensaios teóricos, né? E aí eu fiquei mais
no sentido de dúvida, se esse ensaio teórico é para algum trabalho seu do doutorado, a tese, no caso, né? Para construir a tese, se vai fazer parte da sua tese. E eu queria saber um pouco sobre o porquê de um ensaio teórico, mais uma questão minha mesmo, de curiosidade, já que eu não trabalho muito com esse tipo de trabalho. Nunca fiz, é a primeira vez que eu estou lendo um ensaio teórico. Parece com uma revisão bibliográfica, trabalhos de revisão bibliográfica, mas é só questões de esclarecimento mesmo, já que eu não sou habituado com esse tipo de trabalho. Eu vejo em alguns títulos ensaio teórico, mas nunca cheguei a ler. Então, seria só para esclarecimento meu mesmo. E parabéns novamente pelo trabalho. Então, né, boa tarde, Alisson, né? Obrigado aí pelo pedido, a oportunidade de explicar, né? O ensaio teórico tem mais ou menos essa característica mesmo. Então, ele vai trazer ali algumas teorias, né? Você vai rediscutir essas teorias com base no que está sendo publicado, e a partir daí você pode encontrar lacunas nessas teorias em que está sendo publicado, ou até mesmo propor o avançar da ciência. Então, de onde saiu esse ensaio? Esse ensaio é praticamente a revisão sistemática da minha tese. Eu estou terminando a tese de doutorado agora, e por ocasião da revisão ali da literatura, para montar a tese, eu encontrei isso. E onde é que está a contribuição, o avançar da ciência? Como tem essa lei, a 13.303 de 2016, essa lei lá no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 17, ela vedou que determinadas pessoas, fossem nomeadas em conselho. Então, a partir daí, qual é a premissa da tese? Onde é que está o ineditivo? Já que a lei vedou, então o legislador, ao propor a lei, considerou essas pessoas ou um curso de agência, portanto indevidas, igual o professor Isaac falou, ou então uma questão que a gente pode debater em face à teoria da dependência de recurso. Porque a teoria ela é inconclusiva. Afinal de contas, a classe política é prejudicial ou não? Então, essa foi, digamos assim, o ineditismo, que eu estou propondo um novo construto para a conexão política. Não necessariamente para revogar o que existe. Vou fazer um novo. E a partir daí, onde é que entra a linha de finanças? Eu inseri essa variável que eu construí. O que seria essa variável? Eu analisei a lei antes e depois e analisei a proporcionalidade de conselheiros conectados politicamente. Ou seja, esses conselheiros, quantos são? 3, 4, 5? Isso aí interfere alguma coisa? Feita essa variável, eu lancei esses dois fatores dentro dos modelos multifatoriais de Fama e Frente. Os modelos de 3 fatores, o modelo, no caso de Carrá, que é 4 fatores, e o modelo de Fama e Frente, 5 fatores. E fiz, num primeiro momento, eu vou fazer uma OLS, né, uma regressão linear simples, múltipla, para avaliar, inicialmente, no modo mais básico, essa relação. Porque, afinal de contas, os modelos multifatoriais de Fama e Frente, eles estão sendo testados nos mercados do mundo, e os resultados também são inconclusivos. Né? Então, o próprio autor, Fama e Frente, reconhece que é necessário inserir outros fatores no modelo dele e as características locais. E a gente sabe que o político, afinal de contas, é um custo de agência, é um risco, não é? Então, essa é a estrutura geral da minha tese. E daí, esse ensaio, ele é praticamente a revisão sistemática da literatura. No que se refere à teoria da agência, à teoria da dependência de recursos e às conexões políticas. Eu estou para fazer um segundo ensaio. Esse ensaio já proporciona a questão da revisão da literatura com relação aos modelos multifatoriais, porque, por incrível que pareça, são inúmeras metodologias que se dizem similares à Fama e Frente, mas quando você vai ler os resultados, eles são até estranhos, né? Mas, igual eu falei, é um segundo ensaio que eu estou fazendo. Então, basicamente, esse ensaio teórico surgiu da sua revisão sistemática, e aí você está fazendo outro ensaio teórico da mesma revisão sistemática, e tudo isso vai ser contributivo para a construção da sua tese. É isso? Pelo que eu entendi. Justamente, porque, tipo assim, esse segundo ensaio que eu estou fazendo, ele vai ficar para um momento posterior, porque a minha tese está marcada agora para dezembro. Defesa da tese. Então já vai ser doutor. Não, esse já vai estar longe, né? É só depois que terminar a banca mesmo, não tem jeito.
Aí, resultado, lógico, a tese, ela existe, sim, análises financeiras, né? E, a partir daí, eu vou tentar, para o próximo, né, SEMEAD, porque esse ficou muito embolado, está muito em cima, fazer esses artigos aí e submetê-los, né? No caso, já com os resultados da tese. As contribuições, ou seja, a tese pronta, já para ver aí como é que ficou todo esse trabalho. Entendi. Tá certo. Parabéns novamente e obrigado pelas respostas. Não sei se Eu mais alguém vai agradeço. querer tecer algum comentário, ou a gente abre para uma discussão mais geral. Pronto, a gente pode abrir para uma discussão mais geral, então. Você ia fazer um questionamento, né, Irã, para o Isaac, sobre o trabalho dele. Você pode começar a discussão geral fazendo esse questionamento, enfim, gerando contribuição a partir disso. Certo. Então, agradecendo aí a palavra, gostaria de perguntar, né, ao Isaac, que fez o artigo dele, e ao mesmo tempo sugerir, dentro dessa questão da dívida, foi pensado em decompor a dívida? Por exemplo, a gente teria dívida bancária, teria dívida captada junto a órgãos de fomento, dívida nacional, dívidas internacionais. Essa dívida, ela é por meio de títulos de crédito. Foi pensado decompor essa dívida ou isso aí pode vir a ser no futuro algum outro trabalho? Pronto, Alan, obrigado pela pergunta. Se eu só explicar o contexto do trabalho, para a gente entender, né? Esse trabalho ele é quase que um resquício da minha tese de 2019, que foi o que não deixaram colocar na minha tese, porque já estava muito grande em termos de escopo, certo? Na minha tese, ela trabalha governança corporativa e controle acionário, e com relação ao financiamento por dívida, o que foi que foi feito? Foi coletados os dados da demonstração dos fluxos de caixa, certo? E lá na demonstração dos fluxos de caixa, ela não faz essa análise do tipo de captação, certo? Eu acredito que esse tipo de captação, ele tem mais plano para manga, principalmente se você considerar a questão de dívida subsidiada, que hoje está muito em voga, né? Entretanto, pela DFC não ter essa categorização da fonte de recursos, ela só diz assim: durante o ano X, a empresa recebeu tantos milhões de dívida e tantos milhões de emissão de ações. Só diz a fonte principal, né? Se foi dívida ou se foi ações. Ela não faz a categorização. Mas o trabalho, acho que foi da Tícia do ano passado, a gente já introduziu uma discussão sobre a captação de dívida subsidiada. Nós já fizemos um artigo, inclusive também concorreu ao prêmio no CMBA ano passado, só sobre a dívida subsidiada. Infelizmente, com os dados desse trabalho, a gente não vai conseguir fazer isso porque a DFC não tem essa categorização da origem da dívida. Eu só lembrei de perguntar isso porque a minha dissertação, igual eu falei, eu terminei o mestrado aí na UFC. Eu fiz esse trabalho, eu decompus a dívida em dívida subsidiada, dívida bancária e dívida por meio de órgãos de fomento. Aí, na hora da banca, perguntaram se eu tinha feito a divisão em dívida de origem nacional ou dívida de captação internacional. Realmente, a DFC não tem essa informação. Eu tive que ler, né, as notas explicativas, a seção lá, dívidas, aí lá nas notas explicativas estava lá escrito lá qual é a origem, né, das dívidas. Realmente foi um trabalho bem braçal, porque você tem que ler lá a nota explicativa, não tem jeito. Os bases de dados, geralmente, elas não decompõem isso daí. Principalmente por folhear cromática, não tem. Realmente um trabalho mais árduo, porque você vai ter que ler todas as notas explicativas ano a ano, e realmente requer mais tempo. Então, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Isaac, eu vou fazer alguns comentários agora sobre o que eu percebi do seu trabalho, né? Parabéns novamente. Espero que o resultado seja positivo amanhã em relação a melhor trabalho indicado da área, né? Já é positivo por ser indicado, mas vai ganhar esse primeiro lugar aí. Torcendo aqui, estou na torcida. Sobre
uma questão de entendimento textual mesmo, ali na página 9. Tem um momento que você fala, no sentido de causalidade, que o controle disperso apresenta relação positiva, estimação 3, mas pelo que eu vi, e aí você pode me corrigir se eu estiver enganado, o sinal que ele está apresentando ali é negativo. Então, se eu não estiver errado na leitura dos dados da tabela, tem aí uma colocação equivocada no sentido do sinal, ser positivo ou negativo, né? No texto está positivo, mas na tabela está negativa. Não sei se você chegou a perceber isso, mas, enfim, pode ser que eu tenha tido uma confusão, mas pelo que eu verifiquei foi isso. Então, só para você analisar aí. E uma questão que, logicamente, eu não sou estatístico, mas eu fiquei pensativo em relação ao R2, que você menciona que houve uma contribuição quando você considera algumas outras variáveis no modelo, que são os modelos 1, 2, 3, aí você compara com os modelos 4, 5 e 6. Deixa eu ver quais são as variáveis aqui. Mas você verifica os efeitos moderadores, né, de algumas variáveis, considerando a governança, não é isso? E aí, me veio na minha cabeça uma dúvida, um questionamento, se realmente o R2 melhora significativamente, porque, por exemplo, houve uma alteração de 0,195 para 0,197. Houve uma melhoria, houve, mas eu fiquei me perguntando se essa melhoria é, de certa forma, tão relevante ou não. Foi um questionamento meu mesmo. E aí, enfim, a gente poderia tirar essa dúvida com um possível estatístico e tudo mais, mas foi uma reflexão minha, né? Então, pode ser uma reflexão de mais pessoas também. Pronto. Só sobre essa dúvida, primeiro eu agradeço que realmente eu acabei de ler, é negativo, não é positivo, viu? Hum. Você é um ótimo revisor de texto. Tá ótimo, viu? Quando eu peguei assim, É gente, tá? positivo, é negativo. Sim, Até sim, porque o majoritário é positivo, então teria que ser negativo mesmo. E com sim. relação ao R2, essa análise adicional nem seria necessária. Eu só coloquei porque, quando eu estava lendo livros que tratam do efeito moderador, ele falava que o efeito moderador ele pode ser visto de duas formas: pela significância da variável de interação, que foi o que eu usei como unidade para analisar o efeito moderador, mas também poderia ser observado pelo acréscimo no R2 do modelo. O modelo antes da variável de interação e depois. Eu teria que ter testado a significância estatística dessa alteração do R2. Não foi testado, então ela é apenas visual mesmo. O que foi usado Sim, sim. como proxy para a moderação foi a variável mesmo, o coeficiente da variável e a sua significância estatística. Eu não cheguei a testar, eu não consegui chegar no Stata qual é como eu poderia fazer o teste dos dois R's, né? E aí se o Jacione pudesse, se ele tiver a forma de fazer esse teste no Stata, seria uma boa contribuição para o trabalho. Tá, só fazendo um comentário quanto a isso, Isaac. Qual a minha sugestão, né? É retirar essa análise do houve uma contribuição. Porque a dúvida do Alisson ela é bem válida no sentido de que o R quadrado ele sempre vai aumentar quando você inclui uma nova variável, independente se aquela variável é relevante ou ela é irrelevante. Então, é uma análise assim que a gente evita fazer, estatisticamente falando, porque sempre aumenta. Ele sempre vai aumentar. Se ele tiver lá, tipo, 0,99 eu colocar outra variável, vai
aumentar 0,0001. E aí é bom evitar fazer isso daí. Especificamente, o teste de inclusão de variável relevante no modelo, você tem alguns testes que você pode fazer. Normalmente, esses testes são feitos mais, entre aspas, manuais, né? Você tem uma fórmula matemática que você utiliza para fazer esse teste, tá? Mas o teste que você está querendo fazer ali, na verdade, né, é um teste de inclusão de variável relevante, que eu não acho que seja relevante. Né? Você está fazendo um teste, mas assim, para a sua pesquisa em si, essa parte da análise ela não vai contribuir em nada, porque assim, o seu objetivo não é saber se essa interação das variáveis é importante para explicar o modelo, mas é saber pensar nas interações em si. Então olha, eu tenho aqui empresas com maior nível de governança ou com uma melhor governança, essa, essas empresas especificamente vai gerar um maior impacto, vai reduzir o impacto de algo. Agora, se é relevante ou não incluir, eu acho que é uma análise que você nem precisa fazer. Você só vai estar, tipo, se esforçando, gastando tempo para fazer uma coisa que, no final das contas, não contribui com basicamente nada para a sua análise. Não sei se deu para entender. Só Entendi, e eu complementando, agradeço, né? só complementando o que o Gersione falou, ele falou até da questão do R2, que ele aumenta a partir da medida que a gente vai adicionando variáveis, né? E aí, em solução a isso, a gente pode utilizar o R2 ajustado, porque ele considera o acréscimo dessas variáveis. E aí, se realmente a variável não for tão relevante assim, geralmente seu R2 ajustado vai diminuindo. Então, você vai percebendo uma queda no seu R2 diante de uma variável que você não está sendo tão significativa para o seu modelo. Então, o R2 ajustado pode até ajudar nisso. Eu lembrei quando ele falou sobre essa questão do R2, aumento de variáveis e tudo mais. Então, R2 ajustado poderia ser uma alternativa. Tem uma questão também que eu verifiquei, que você rejeita a hipótese 1B, né? A hipótese 1B é rejeitada. E aí, uma coisa que eu sempre tento fazer, e aí sugiro para outras pessoas tentarem também, é tentar justificar ao máximo por que essa hipótese 1B foi rejeitada, quais foram os motivos, será que são características sociais, características de um mercado emergente ou não, enfim. E características podem estar fazendo com que esse resultado aconteça, já que eu esperava uma coisa e outra coisa não, e aconteceu uma coisa totalmente diferente. Não que isso é resultado, mas tentar sugerir. Eu vejo que você faz isso com uma outra hipótese, que é a 3A. Você tenta trabalhar com justificativa e você demonstra justificativa por não essa hipótese não ser não rejeitada, no caso, mas na um B, eu não vi esse esforço. Então, eu traria como sugestão para você tentar encontrar justificativas para essa rejeição dessa hipótese. Então, poderia ser uma opção até para melhorar a discussão do seu resultado. O trabalho em si ele está muito fortificado, então são mais contribuições para fortalecer o seu trabalho mesmo. E também surgiu uma dúvida em questões teóricas, em questões que você explicou aqui, deu para entender bem, mas eu queria saber como foi, na prática, essa questão da divisão do controle acionário, que você separou para controle majoritário, compartilhado e disperso. Como é que isso aconteceu na prática? Se há um desafio em relação a isso ou não? Como é que foi esse processo de divisão? Pronto, Alisson, obrigado pela pergunta e também pelas considerações da hipótese 1B. Na verdade, foi mais questão de espaço, porque a justificativa teórica tem exatamente pelo que eu vou lhe explicar. Quando eu fui fazer a tese lá em 2017, 2018,
eu tinha isso na cabeça, de que os diferentes tipos de controle afetariam os conflitos de agência. Depois, quando eu cheguei na versão final da tese, foi que eu cheguei nesses 3 tipos de controle. O controle majoritário, ele só tem um único acionista controlador. Então, ele é o que tem, teoricamente, né, um maior risco de conflitos de agência entre acionistas majoritários e minoritários, porque ele é só um, e ele tem mais de 50% das ações. No controle compartilhado, por ter 2, 3 ou 4 acionistas que não têm o controle sozinho, ele precisa do outro, os conflitos de agência seriam menores do que o sozinho. E no controle de espécie, que não tem nenhum acionista que isoladamente ou em conjunto detém o controle, nem existe conflito de agência entre acionistas, e sim aquele tradicional conflito entre acionista e gestor. Certo? Então, essa foi a base lá da minha tese que eu trouxe para esse trabalho. E com relação a 1B, exatamente o fato de que eu tenho vários acionistas que compartilham o controle, eles teriam menos medo de reduzir a sua participação acionária. E isso faria com que a dívida não fosse tão importante. Por isso que não daria significante. Eu até tenho a justificativa teórica. Certo? Eu só não coloquei realmente porque 16 páginas aí ficou. Mas agradeço muito porque na versão, se eu for encaminhar para a revista, eu já vou incluir essa justificativa que eu não coloquei no trabalho. Muito obrigado mais uma vez. Deu para entender as diferenças Deu dos três? sim. Sim. Obrigado, viu? Só para uma coisa assim, que ainda ficou em dúvida na minha mente, é se foi difícil conseguir essas informações. Eu nunca parei para pegar esses dados de divisão de controle compartilhado, majoritário e disperso. Foi Pronto. difícil fazer essa coleta Isso de eu fiz informação? sozinho, né? Eu fiz sozinho desde 2015 que eu faço isso. Então, por isso que eu já tenho esses dados prontos. E ele é difícil à medida de que não existe como é que eu posso dizer? Não existe uma fonte de dados padronizada. Você vai no formulário de referência, lá o formulário diz quem são os controladores, se tem quem são, e o percentual de ação deles. E aí eu vou ter que investigar um a um se eles são da mesma família ou não, se eles são, por exemplo, a mesma empresa ou o mesmo dono, porque às vezes muitos controladores, na verdade, eles não são controladores, eles apenas são uma empresa de fachada que esconde o controlador por trás. Então, eu vou ter que pegar toda a cadeia de, a cadeia da pirâmide acionária até chegar no acionista controlador último e verificar se esse acionista controlador último ele está sozinho ou se tem um outro acionista controlador último junto com ele, no caso compartilhado, ou se não existe esse acionista controlador último. Ela foi manual, empresa por empresa, ano por ano, abrindo a estrutura piramidal de controle dessas empresas. É um trabalho um pouco complicado, só numa tese mesmo para fazer. Acho que depois disso eu não quero fazer mais, não. Obrigado, viu, por tirar essas dúvidas, Isaac. O Irã, ele disse que quer fazer um comentário sobre o R2. Com relação a esse R2, né, a minha tese, ela parte de premissas para dizer que o modelo está bem ajustado. E uma delas fala sobre o maior R2 possível. Para mim, frente, que é o estudo seminal, que fala sobre modelos multifatoriais, né, precificação, retorno de ativos, ele fala que o R2 tem que ser o maior possível. Só que todos os autores que eu li, dentro da revisão da literatura, nenhum deles conseguiu chegar a um R2 perto de Famifrente. Famifrente chegou a quase 0,95. Os outros autores chegaram no máximo a 0,7. Então, existe uma corrente na própria literatura dizendo que o R2 em si não deve ser usado como estimador de um bom modelo. Na minha tese, por exemplo, eu coloquei lá que Famifrente recomenda que o R2 seja o maior possível, mas eu não comentei o R2, porque ele é inconclusivo. Como ele é inconclusivo, e poderia na minha banca, né, voltando agora para a minha tese, alguns membros da banca concordarem que o R2 não justifica nada, eu, para evitar esse erro, não praticamente nem citei o R2. Ele só está lá. Ele só está lá. Não tem nada falando sobre ele. Obrigado.
Acho que o melhor vai ser tirar esse comentário, viu? No meu trabalho. Talvez seja o melhor mesmo. Bom, sobre o seu trabalho, eu percebi essas questões que eu já mencionei. Não sei se os demais têm mais comentários, sugestões, dúvidas. Eu vou estar colocando novamente o link para que vocês possam avaliar a sessão de hoje. Então, vocês podem entrar nesse link e fazer a avaliação de vocês. Vou também deixar o meu e-mail para quem sabe a gente se contactar futuramente para tirar dúvidas, enfim, fazer parcerias de pesquisas, talvez. Então, colocar aqui no chat. E foi um prazer ver os trabalhos de vocês. São trabalhos bastante ricos, né, com desenhos de pesquisa que antes nunca tinha lido e tive a oportunidade de ler, igual o de Irã, um ensaio teórico. Mas foi muito interessante de se ler, que as pessoas façam mais ensaios teóricos como o Irã, porque realmente achei bem relevante. Apesar de não ser tão habitual para a minha leitura, mas eu achei bastante interessante ter a oportunidade de ler esse ensaio teórico. Então, no mais é isso. Desejo um bom semeado para vocês e bom resto de evento. Espero que seja primeiraço lá, Isaac, no seu trabalho, torcendo por isso. E aí, se precisarem de alguma coisa, só falar. Eu queria agradecer a todos pelas contribuições muito pertinentes, certo? E parabéns aí para os demais autores. Alisson e Irã, meus parabéns. Acho que é a mesma fala, né? Eu acho que os trabalhos, as ideias aí são bem interessantes, né? Que não trazem novas visões, ensaios teóricos, igual o Alisson colocou, eles são interessantes porque eles abrem a nossa visão para outras coisas, né? Que a gente fica às vezes tão habituado em querer aplicar uma ideia, que a gente acaba não pensando na ideia, nas outras ramificações que essa ideia pode ter. E aí eu acho que ensaios teóricos, né, como colocado aí, eles nos permitem ter esses outros tipos de visão. Então acho assim que foram trabalhos interessantes, né, bom, e inclusive para a gente continuar pensando nessas questões, né, tentar fazer outras análises, trazer outros insights importantes aí para a academia e para a prática. E fora isso, né, desejar aí um bom resto de semiárido para todos também. Também agradecer a todos, né? Cumprimentar, parabenizar aí pelos trabalhos, desejar sucesso aí nas demais apresentações, na vida acadêmica, né? Que em breve venham as publicações desses trabalhos agora apresentados aqui. E torcendo aí pela premiação do Isaac aí na categoria indicada. Então, parabéns a todos. Muito obrigado. Então, valeu. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até mais.